Você já sentiu que dá tudo em um relacionamento e acaba completamente vazio, como se fosse um telefone que nunca é desconectado do carregador? Há algo que Carol Jung descobriu sobre relacionamentos íntimos que podem mudar para sempre a maneira como você ama e protege sua energia. Se você ficar comigo, aprenderá a distinguir entre amor verdadeiro e hipnose emocional. Imagine por um momento que você possa detectar quando alguém está usando você como um espelho de suas próprias feridas não cicatrizadas, que você sabia exatamente quando dizer não sem culpa, que você poderia amar sem se perder no processo. Isso é o que Jung chamou de individuação nos relacionamentos, e é exatamente isso que vamos explorar. A primeira revelação que você precisa integrar é esta: a maior parte do que chamamos de amor intenso é, na verdade, projeção psicológica. Quando você sente essa conexão arrebatadora com alguém, quando pensa que é sua alma gêmea, quando não consegue parar de pensar nessa pessoa, há uma grande chance de ver aspectos de si mesmo nela que não reconhece conscientemente. Jung explicou com precisão cirúrgica: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas também funciona ao contrário. Tudo que nos fascina obsessivamente no outro pode ser uma parte de nós que reprimimos ou idealizamos. Pense nisso. Que qualidades tem aquela pessoa que te enfeitiçou completamente que você sente que não tem? É a segurança dele, sua liberdade, sua capacidade de dizer não. Aqui está um exemplo cotidiano que ilustra essa dinâmica. Maria se apaixona perdidamente por Carlos porque ele parece tão independente, tão egocêntrico. Ela, que sempre foi complacente e disponível para todos, está obcecada em conquistar sua atenção. Mas o que realmente está acontecendo é que Mary está projetando em Charlie sua própria necessidade reprimida de independência. Ela não está apaixonada por Carlos como uma pessoa real, mas pela imagem da mulher forte que ela poderia ser se desenvolvesse essas qualidades em si mesma. Para detectar essas projeções ativas em sua própria vida, você pode seguir esse processo revelador. Primeiro, pense na pessoa por quem você se sente mais atraído ou intensamente atraído. Em segundo lugar, escreva 3 qualidades específicas que você admira nela. Terceiro, pergunte a si mesmo honestamente quais dessas qualidades você gostaria de desenvolver em si mesmo. Quarto, observe se sua atração diminui quando você começa a ver essa pessoa como ela realmente é, com falhas e tudo. Finalmente, repita este entendimento: meu fascínio revela meu potencial não desenvolvido. Você percebe como sua perspectiva muda quando você entende isso? É como uma luz acendendo em uma sala que você achava que conhecia perfeitamente. Mas há algo ainda mais profundo em ação nessas dinâmicas relacionais. A segunda verdade que Jung revelou é ainda mais perturbadora. Muitos dos relacionamentos que consideramos profundos são, na verdade, teatro psicológico onde cada um desempenha o papel que o outro precisa para evitar enfrentar sua própria sombra. Sua sombra é tudo que você rejeitou em si mesmo, que você considera inaceitável, que você empurrou para o inconsciente. Jung escreveu uma de suas frases mais penetrantes: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Nos relacionamentos íntimos, estamos constantemente lançando nossa sombra sobre o outro ou permitindo que ele lance a dele sobre nós, e isso cria uma dinâmica viciante onde cada um se torna indispensável para manter o equilíbrio psicológico do outro. Vou dar um exemplo concreto que você provavelmente reconhecerá. Ana sempre reprimiu sua agressividade, sua capacidade de defender seus limites. Ela se considera uma pessoa doce, compreensiva e pacífica, mas é irresistivelmente atraída por homens dominadores e explosivos que dizem o que ela nunca ousa dizer. Ela está inconscientemente usando esses homens para expressar sua própria agressividade reprimida, mas porque ela não reconhece essa parte de si mesma, ela acaba se sentindo vítima de seu mal. O humor, em vez de assumir a responsabilidade por sua própria sombra projetada. O exercício para identificar essas dinâmicas é revelador. Primeiro, pense nos padrões que se repetem em seus relacionamentos. Você sempre acaba sendo o salvador, o rebelde, a vítima. Em segundo lugar, identifique qual papel complementar seu parceiro atrai. Se você é o salvador, ela será a vítima. Se você é o rebelde, ela será a controladora. Terceiro, pergunte a si mesmo que parte de você está reprimindo esse papel. Se você sempre economiza, onde está sua necessidade de ser salvo? Quarto, experimente expressar conscientemente o oposto por uma semana. Se você sempre dá, pratique o recebimento. Se você está sempre no controle, pratique Daksar. Por fim, integre esse entendimento. Meu parceiro reflete o que eu não quero ver sobre mim. Você sente que as peças do quebra-cabeça começam a cair, mas a revelação mais profunda ainda está por vir. A terceira verdade é a mais libertadora e também a mais aterrorizante. O amor maduro exige que cada pessoa se complete primeiro. Jung chamou isso de individuação, e é o processo de integrar conscientemente todos os aspectos de sua personalidade.
incluindo aqueles que você rejeitou. Somente a partir dessa completude interior você pode amar alguém por quem ele realmente é, não pelo que você projeta nele. Jung expressou isso com clareza cristalina. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambos são transformados. Mas para que essa transformação seja evolutiva e não destrutiva, cada pessoa deve entrar no relacionamento como um indivíduo inteiro, não como uma metade buscando seu complemento. Aqui está um exemplo transformador. Roberto sempre procurou mulheres muito emocionais e impulsivas porque se considerava muito racional e controlado. Seus relacionamentos eram intensos, mas caóticos, cheios de drama e reconciliações. Um dia ele decidiu fazer o trabalho interior de se conectar com suas próprias emoções, de se permitir ser vulnerável e expressivo. Quando ele finalmente integrou seu lado emocional, ele parou de se sentir atraído pelo drama e começou a valorizar a estabilidade emocional em um casal. Sua capacidade de amar se multiplicou porque ele não precisava mais da outra pessoa para se sentir completo. O processo de individuação nos relacionamentos tem etapas específicas que você pode implementar imediatamente. Primeiro, identifique quais aspectos de sua personalidade você reprimiu ou negou. Sua sensibilidade, sua força, sua necessidade, sua independência. Em segundo lugar, comece a desenvolver conscientemente esses aspectos por meio de ações pequenas mas constantes. Se você suprimiu sua sensibilidade, permita que os filmes o movam. Se você negou sua força, diga não a algo que você não quer fazer. Terceiro, observe suas atrações mudarem à medida que você começa a ser mais completo. Quarto, pratique relacionar-se por escolha, não por necessidade. Pergunte a si mesmo: eu escolho essa pessoa ou preciso que ela se sinta bem comigo mesma? Por fim, repete diariamente: amo pela minha completude e não pelo meu vazio. Você pode sentir a diferença entre amar por necessidade e amar por escolha? Essa distinção muda tudo em seus relacionamentos. A quarta verdade que Jung descobriu é revolucionária. A verdadeira intimidade começa quando você para de tentar ser perfeito para o outro e se mostra autêntico, incluindo seus aspectos menos atraentes. A maioria das pessoas vive com uma máscara em seus relacionamentos, o que Jung chamou de persona. Eles mostram apenas o que acham que o outro quer ver, e isso cria uma falsa intimidade baseada na imagem, não na realidade. Jung observou: a pessoa é uma realidade funcional, uma formação de compromisso na qual todos participam mais ou menos. Mas quando o relacionamento é baseado na manutenção dessa máscara, torna-se exaustivo e superficial. A verdadeira intimidade requer a coragem de mostrar também sua sombra, suas inseguranças, seus medos, seus aspectos menos desenvolvidos. Eu lhe dou um exemplo revelador. Laura sempre se mostrou a namorada perfeita, compreensiva, sempre de bom humor, nunca exigente, mas o ressentimento se acumulou por dentro, porque suas necessidades reais nunca foram vistas ou atendidas. O relacionamento deles era harmonioso na superfície, mas vazio no coração. Quando ele finalmente se atreveu a mostrar sua frustração, seus limites, até mesmo seu mau humor ocasional, houve inicialmente um conflito, mas gradualmente uma intimidade real foi estabelecida, onde ambos poderiam ser humanos completos, não apenas versões editadas de si mesmos. O exercício para desenvolver uma intimidade autêntica é desafiador, mas libertador. Primeiro, identifique quais aspectos de si mesmo você esconde em seus relacionamentos por medo de rejeição, sua necessidade de espaço, sua tristeza, sua raiva, sua vulnerabilidade. Em segundo lugar, escolha um aspecto que você se sinta confiante para compartilhar e revele gradualmente. Terceiro, observe a reação do outro sem se defender ou se explicar excessivamente. Se ele se afastasse, ele não era a pessoa certa para o seu crescimento. Quarto, pratique estabelecer limites a partir do amor, não da agressão. Diga: eu te amo e preciso disso do nosso relacionamento. Finalmente, repita todas as manhãs: minha autenticidade atrai o amor que mereço. Você percebe como a vulnerabilidade autêntica cria uma conexão real, enquanto a perfeição cria distância. Mas há uma revelação final que engloba tudo. A quinta e última verdade é a mais poderosa. Quando você integra sua anima ou ânimas, a parte feminina ou masculina inconsciente de sua psique, você para de procurar no outro o que já possui internamente e pode se relacionar a partir do equilíbrio. Jung descobriu que todos os homens têm um aspecto masculino interno que ele chamou de anima, e todas as mulheres têm um aspecto masculino interno que ele chamou de ânimas. Quando esses aspectos são inconscientes, nós os projetamos em nossos parceiros, criando dependência e desequilíbrio. Jung explicou:
Quando o Animas e a Anima se encontram, o Animas desembainha sua espada de poder e a Anima empunha seu veneno de ilusão e sedução. Essa batalha interna se manifesta em nossos relacionamentos externos, quando não integramos conscientemente esses aspectos complementares de nossa personalidade. Observe esse padrão comum. Miguel é um homem muito lógico e orientado para a realização que sempre se sente atraído por mulheres muito emocionais e intuitivas, mas em vez de desenvolver sua própria intuição e sensibilidade emocional, eles se tornam dependentes de seus parceiros para acessar esses aspectos. Isso cria relacionamentos desequilibrados, onde ele precisa que ela seja sua conexão emocional. E ela pode se sentir exausta por ser a receptora de toda a vida emocional do casal. Quando Michael começou a desenvolver conscientemente sua sensibilidade e intuição por meio da meditação, arte e autoconsciência emocional, seus relacionamentos se tornaram mais equilibrados e menos dependentes. O processo final de integração é profundo e transformador. Se você é homem, pergunte a si mesmo quais aspectos femininos você reprimiu. Sensibilidade, receptividade, intuição, fluência emocional. Se você é mulher, identifique quais aspectos masculinos você negou. Assertividade, lógica, independência, capacidade de ação. Em segundo lugar, gaste tempo a cada semana desenvolvendo conscientemente esses aspectos complementares. Os homens podem praticar a escuta empática, a expressão emocional, a criatividade. As mulheres podem desenvolver liderança, pensamento analítico, estabelecendo limites claros. Terceiro, observe como sua energia muda quando você está mais equilibrado internamente. Você não precisa mais do seu parceiro para completar o que lhe falta. Quarto, pratique o relacionamento a partir desse novo equilíbrio. Ofereça o que você tem em abundância, não o que lhe falta. Finalmente, repita como um mantra: eu sou completo em mim mesmo. Eu amo da minha plenitude. Você pode imaginar a liberdade de amar sem precisar do outro para completá-lo? Quando você integra essas 5 verdades junguianas, algo extraordinário acontece em sua vida relacional. Você deixa de ser um imã para relacionamentos dramáticos, codependentes ou vazios. Você começa a atrair pessoas que, como você, estão em um processo consciente de crescimento. Seus relacionamentos se tornam espaços de expansão mútua, em vez de prisões emocionais. O amor maduro não é a fusão de 2 metades incompletas, mas o encontro consciente de 2 seres individualizados que escolhem crescer juntos. É o amor que nutre em vez de esgotar, que liberta em vez de controlar, que vê o outro como ele realmente é, e não como uma projeção de nossas próprias necessidades inconscientes. Jung entendeu que os relacionamentos mais profundos não são aqueles em que perdemos nossa identidade, mas onde a encontramos mais plenamente. Quando cada pessoa entra no relacionamento inteiro, o amor se torna um ato de escolha consciente, não uma necessidade desesperada. Ele cria um espaço sagrado, onde 2 almas podem crescer juntas, sem se perderem uma na outra. Esse tipo de amor requer um trabalho interior constante. Significa enfrentar nossas projeções, integrar nossa sombra, desenvolver nossos aspectos reprimidos e mostrar a nossa autenticidade sem máscaras. É um caminho exigente, mas é o único que leva a relacionamentos verdadeiramente satisfatórios e em evolução. A projeção não é um defeito humano, é uma função natural da psique que nos mostra o que precisamos desenvolver em nós mesmos. O problema surge quando permanecemos inconscientes dessas dinâmicas e permitimos que elas governem nossos relacionamentos a partir das sombras. Quando você reconhece uma projeção, em vez de rejeitá-la ou se sentir culpado, pode vê-la como uma informação valiosa sobre seu próprio crescimento. Cada pessoa que o fascina ou irrita intensamente é um professor disfarçado, mostrando-lhe aspectos de si mesmo que precisam de integração. A individuação nos relacionamentos não significa tornar-se egoísta ou independente a ponto de não precisar de ninguém. Significa relacionar-se a partir da plenitude em vez da falta, da escolha em vez da compulsão, da consciência em vez do automatismo. Esse processo transforma não apenas seus relacionamentos românticos, mas também suas amizades, relacionamentos familiares e profissionais. Quando você para de olhar para os outros pelo que só pode dar a si mesmo, todos os seus relacionamentos se tornam mais autênticos e estimulantes. Jung nos ensinou que o objetivo não é eliminar projeções, mas torná-las conscientes. Quando você pode ver que está projetando, você mantém a responsabilidade por sua experiência emocional, em vez de torná-la dependente do comportamento dos outros. A liberdade emocional vem quando você pode sentir atração sem obsessão, amor sem posse, intimidade sem perda de identidade. É o amor que diz: eu vejo você como você é, não como eu preciso que você seja. Eu te amo da minha completude, não do meu vazio. Se esta mensagem ressoou com você, se você reconheceu alguns desses padrões em sua própria vida relacional, convido você a compartilhar sua reflexão principal nos comentários. Que projeção você identificou?
Que aspecto de si mesmo você precisa desenvolver? Inscreva-se no canal se quiser continuar aprofundando esse caminho de relacionamentos conscientes e crescimento interior. Aqui exploramos os ensinamentos de Jung aplicados à vida moderna, ferramentas transformacionais baseadas na psicologia profunda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a diferença entre amor e hipnose emocional. Porque quando mais pessoas entendem essas dinâmicas, mais relacionamentos autênticos e em evolução podemos criar no mundo. Lembre-se, o amor que você procura fora já vive dentro de você. Você só precisa ter coragem de encontrá-lo. Esta jornada em direção ao amor consciente não é um destino, é um processo contínuo de despertar. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de se conhecer mais profundamente, de integrar aspectos fragmentados do seu ser, de escolher a autenticidade em vez do conforto de máscaras familiares. Jung nos deixou um mapa para navegar nas águas profundas do amor humano. Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que seria libertador. Quando você pode finalmente amar sem projetar, sem precisar, sem se perder, você descobre que o amor não era uma prisão onde dois se tornam um, mas um jardim onde dois seres inteiros podem florescer juntos, cada um em sua própria luz. Mas esse processo de despertar relacional tem camadas ainda mais profundas que precisamos explorar. Jung observou que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar por que são atraídas por certos tipos de personalidade repetidamente. Eles consideram essas atrações como química natural ou compatibilidade, sem perceber que estão sendo dirigidas por forças inconscientes tão poderosas quanto um imã invisível. A atração magnética que você sente por alguém muitas vezes não tem nada a ver com quem essa pessoa realmente é, mas com o que ela representa para o seu inconsciente. É como se sua psique estivesse enviando sinais de radar, procurando especificamente por aquelas pessoas, que podem ajudá-lo a manter seus padrões conhecidos, por mais dolorosos que sejam. Considere este padrão comum. Julia é irresistivelmente atraída por homens emocionalmente indisponíveis. Sempre que você conhece alguém aberto, atencioso e presente, você fica entediado rapidamente. Seu inconsciente é programado para recriar a dinâmica com seu pai, que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Para Julia, o amor sem sofrimento não parece amor verdadeiro, porque seu sistema nervoso foi condicionado a associar o amor ao desejo não correspondido. Jung chamou isso de compulsão à repetição, e é um dos mecanismos mais poderosos que governam nossas escolhas relacionais. Seu inconsciente prefere o familiar e previsível, mesmo que seja doloroso, ao desconhecido, mesmo que seja saudável. É por isso que tantas pessoas inconscientemente sabotam relacionamentos que poderiam ser verdadeiramente estimulantes. Há também outro fenômeno fascinante que Jung identificou: a síndrome do Salvador. Muitas pessoas são profundamente atraídas por casais que precisam ser consertados ou curados. Eles inconscientemente procuram relacionamentos onde possam desempenhar o papel de terapeuta, mentor ou salvador. Isso lhes dá uma sensação de controle e propósito, mas também permite que evitem enfrentar suas próprias feridas não resolvidas. Maria sempre escolhe homens com problemas de dependência, depressão ou traumas não resolvidos. Ela se sente útil e valiosa quando pode ajudá-los, cuidar deles, sustentá-los. Mas o que Maria não vê é que sua necessidade compulsiva de salvar os outros é uma maneira de evitar enfrentar seu próprio sentimento de vazio interior. Enquanto ela está ocupada cuidando dos outros, ela não precisa lidar com sua própria necessidade de ser vista, valorizada e cuidada. Jung entendeu que essas dinâmicas não são conscientes nem deliberadas. Eles são o resultado de feridas precoces que criaram vazios específicos em nossa psique. E esses vazios agem como ímãs, atraindo exatamente o tipo de pessoas e situações que os manterão abertos. A chave para quebrar esses padrões é o que Jung chamou de tornar o inconsciente consciente. Isso significa desenvolver a capacidade de observar suas próprias reações emocionais, como se você fosse um cientista estudando um fenômeno fascinante. Quando você sente essa atração magnética por alguém, em vez de se deixar levar automaticamente por ela, você pode se perguntar: o que essa pessoa está ativando em mim? Que parte da minha história está sendo despertada? Jung também descobriu que cada pessoa carrega dentro de si o que ele chamou de o outro interior. Para os Romans, esse outro é a anima, a parte feminina reprimida de sua psique. Para as mulheres é o animas, a parte masculina subdesenvolvida. Quando esses aspectos internos permanecem inconscientes, nós os projetamos em nossos parceiros, criando o que Jung chamou de possessão. Um homem possuído por sua alma subdesenvolvida torna-se dependente das mulheres para ter acesso à sua própria vida emocional. Ele não consegue processar seus sentimentos por conta própria. Ele precisa de uma mulher para lhe dizer como ele se sente. Uma mulher possuída por seu ânima subdesenvolvido torna-se dependente dos homens para ter acesso à sua própria força e direção. Você não pode tomar decisões importantes sem a validação masculina. Essas dinâmicas criam relacionamentos profundamente desequilibrados,
onde cada pessoa se torna viciada no que o outro representa, não em quem realmente é. É uma forma sutil, mas poderosa, de codependência que pode durar décadas sem ser reconhecida. Jung propôs que a única maneira de sair desses padrões é o desenvolvimento consciente de nossos aspectos internos complementares. Os homens devem aprender a se conectar com sua sensibilidade, intuição e receptividade emocional. As mulheres devem desenvolver sua assertividade, lógica e capacidade de ação independente. Mas esse processo de integração não é meramente intelectual. É preciso prática ativa e muitas vezes envolve fazer exatamente o que mais tememos. Para um homem que sempre foi racional, isso pode significar permitir-se chorar em um filme ou expressar a vulnerabilidade. Para uma mulher que sempre foi doce, isso pode significar defender seus limites com firmeza ou tomar decisões sem consultar ninguém. Mas esse processo de despertar relacional tem camadas ainda mais profundas que precisamos explorar. Jung observou que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar por que são atraídas por certos tipos de personalidade repetidamente. Eles consideram essas atrações como química natural ou compatibilidade, sem perceber que estão sendo dirigidas por forças inconscientes tão poderosas quanto um ímã invisível. A atração magnética que você sente por alguém muitas vezes não tem nada a ver com quem essa pessoa realmente é, mas com o que ela representa para o seu inconsciente. É como se sua psique estivesse enviando sinais de radar, procurando especificamente por aquelas pessoas que podem ajudá-lo a manter seus padrões conhecidos. Por mais dolorosos que sejam, considere este padrão comum. Julia é irresistivelmente atraída por homens emocionalmente indisponíveis. Sempre que você conhece alguém aberto, atencioso e presente, você fica entediado rapidamente. Seu inconsciente é programado para recriar a dinâmica com seu pai, que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Para Julia, o amor sem sofrimento não parece amor verdadeiro, porque seu sistema nervoso foi condicionado a associar o amor ao desejo não correspondido. Jung chamou isso de compulsão à repetição, e é um dos mecanismos mais poderosos que governam nossas escolhas relacionais. Seu inconsciente prefere o familiar e previsível, mesmo que seja doloroso, ao desconhecido, mesmo que seja saudável. É por isso que tantas pessoas inconscientemente sabotam relacionamentos que poderiam ser verdadeiramente estimulantes. Há também outro fenômeno fascinante que Jung identificou: a síndrome do Salvador. Muitas pessoas são profundamente atraídas por casais que precisam ser consertados ou curados. Eles inconscientemente procuram relacionamentos onde possam desempenhar o papel de terapeuta, mentor ou salvador. Isso lhes dá uma sensação de controle e propósito, mas também permite que evitem enfrentar suas próprias feridas não resolvidas. Maria sempre escolhe homens com problemas de dependência, depressão ou traumas não resolvidos. Ela se sente útil e valiosa quando pode ajudá-los, cuidar deles, sustentá-los. Mas o que Maria não vê é que sua necessidade compulsiva de salvar os outros é uma maneira de evitar enfrentar seu próprio sentimento de vazio interior. Enquanto ela está ocupada cuidando dos outros, ela não precisa lidar com sua própria necessidade de ser vista, valorizada e cuidada. Jung entendeu que essas dinâmicas não são conscientes nem deliberadas. Eles são o resultado de feridas precoces que criaram vazios específicos em nossa psique. E esses vazios agem como ímãs, atraindo exatamente o tipo de pessoas e situações que os manterão abertos. A chave para quebrar esses padrões é o que Jung chamou de tornar o inconsciente consciente. Isso significa desenvolver a capacidade de observar suas próprias reações emocionais, como se você fosse um cientista estudando um fenômeno fascinante. Quando você sente essa atração magnética por alguém, em vez de se deixar levar automaticamente por ela, você pode se perguntar: o que essa pessoa está ativando em mim? Que parte da minha história está sendo despertada? Jung também descobriu que cada pessoa carrega dentro de si o que ele chamou de o outro interior. Para os homens, esse outro é a ânima, a parte feminina reprimida de sua psique. Para as mulheres é o ânimas, a parte masculina subdesenvolvida. Quando esses aspectos internos permanecem inconscientes, nós os projetamos em nossos parceiros, criando o que Jung chamou de possessão. Um homem possuído por sua alma subdesenvolvida torna-se dependente das mulheres para ter acesso à sua própria vida emocional. Ele não consegue processar seus sentimentos por conta própria. Ele precisa de uma mulher para lhe dizer como ele se sente. Uma mulher possuída por seu ânima subdesenvolvido torna-se dependente dos homens para ter acesso à sua própria força e direção. Você não pode tomar decisões importantes sem a validação masculina. Essas dinâmicas criam relacionamentos profundamente desequilibrados, onde cada pessoa se torna viciada no que o outro representa, não em quem realmente é. É uma forma sutil, mas poderosa,
de codependência que pode durar décadas sem ser reconhecida. Jung propôs que a única maneira de sair desses padrões é o desenvolvimento consciente de nossos aspectos internos complementares. Os homens devem aprender a se conectar com sua sensibilidade, intuição e receptividade emocional. As mulheres devem desenvolver sua assertividade, lógica e capacidade de ação independente. Mas esse processo de integração não é meramente intelectual. É preciso prática ativa e muitas vezes envolve fazer exatamente o que mais tememos. Para um homem que sempre foi racional, isso pode significar permitir-se chorar em um filme ou expressar vulnerabilidade. Para uma mulher que sempre foi doce, isso pode significar defender seus limites com firmeza ou tomar decisões sem consultar ninguém. Este caminho para o amor consciente não é fácil ou rápido. Requer um compromisso contínuo com a autoobservação, honestidade brutal e vontade de mudar padrões que podem estar operando há décadas. Mas Jung nos garantiu que é o único caminho para relacionamentos verdadeiramente satisfatórios e em evolução. Quando você finalmente integra esses entendimentos em sua vida, você não apenas transforma seus relacionamentos românticos, a maneira como você se relaciona com amigos, familiares, colegas e até consigo mesmo torna-se mais consciente, autêntica e carinhosa. Você se torna um ser humano mais completo, capaz de amar a partir da abundância e não da escassez. O presente final deste trabalho é a liberdade. Liberdade dos padrões compulsivos que o mantinham preso em dinâmicas dolorosas, liberdade da necessidade de outros validarem ou completarem você. Liberdade para escolher conscientemente como você quer amar e ser amado. É a liberdade que nasce quando você pode finalmente dizer: eu te amo não porque preciso de você, mas porque escolho te amar da minha plenitude.